Alô, alô, donos da bola no ar. A partir de agora o time está completo aqui. Programa até 1h30 e a gente, claro, vai falar da ordem dos mandos da Copa do Brasil. Mas antes eu tenho um recado para você. Preste atenção. Eu tenho hoje uma ótima notícia para quem quer mudar de vida. Chegou a sua oportunidade de conquistar o imóvel dos sonhos a 5 minutinhos do centro de Betim. Meus amigos, o Conquista Betim tem apartamentos de 2 quartos com lazer completo e um lindo parque ecológico integrado. E além de tudo isso, tem segurança 24 horas. É a sua chance, você vai perder tempo. Saia do aluguel com parcelas a partir, sabe de quanto? R$ 490 mensais, com todos os benefícios do Minha Casa Minha Vida, mais ITBI, mais registro grátis. Olha aqui. Para facilitar a entrada, você pode usar o seu fundo de garantia. Até termine o ano com um bom negócio. Entre em contato com a equipe de vendas da Direcional pelo 4020-0400 ou visite a loja de Betim, na Praça Tiradentes 86 e mude de vida com a Direcional Engenharia. Não perca tempo, mude de vida com a Direcional. Vou para um rápido intervalo, volto em 2 minutinhos para a sequência. Até já! Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. E CNR. Da Reforma à Construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Encarte de ofertas da Band Minas. As melhores ofertas da semana da CNR. Alicate Universal Thompson, só R$ 12,06. Lona Thompson 3x2 por apenas R$ 21,09. Disco diamantado segmentado Thompson, só R$ 11,35. Porcelanato Biancogres retificado Everest por apenas R$ 38,90. Em 10 vezes no cartão. CNR. Conforto, estacionamento próprio e as melhores promoções e produtos para a sua casa. A Coopama é feita por pessoas apaixonadas pelo campo, que veem na terra o progresso e o desenvolvimento. Por isso, oferece aos seus mais de 2.100 cooperados em suas 4 unidades toda a estrutura, armazenamento, assessoria e produtos necessários para o sucesso na lavoura e na pecuária. E agora com as novas instalações do posto de combustível em Poço Fundo. Coopama, plantando cooperativismo, colhendo desenvolvimento. 35-3295-0100. Segundo Rock and Road Motorbikers, dias 4, 5 e 6 de novembro. A festa mais esperada do ano, você não pode perder. Motos, gente bonita e muito, muito rock and roll. Segundo Rock and Road Motorbikers, em Monsenhor Paulo, sul de Minas. Let's ride, baby! Vestibular Unilavras 2017. Conheça nossos cursos. Prova dia 27 de novembro. Faça já sua inscrição. Vestibular Unilavras 2017. O que começa aqui pode mudar o mundo. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Olha, nostalgia agora. Eu e Gomide pela Rádio Minas. O tempo vai passando, 44 minutos. Já subiu a placa luminosa, hein, Gomide? Everton, creio que não teremos acréscimo, nem é necessário, né, Everton? A necessidade, né? Quer que eu cante, Everton? Peraí, olha o Gomide cantando, ó. Uma música do álbum Blood Sugar. Daqui a pouco eu vou rodar a segunda parte do áudio. O povo quer, o povo manda. Tá bom, Gomide, mas depois você manda em outro horário. Bom, vamos falar então. Sorteio até a página 2. Estranhíssimo. Estranhíssimo, né? Porque daqui a pouco vamos falar do sorteio. Temos informações. Olha, eliminado da Copa do Brasil, né? O Cruzeiro. Mas vocês me. Deixa eu falar do Cruzeiro. Deixa eu falar nessa câmera aqui, vem pra cá. Tá arrumando eliminado da Copa do Brasil. O que resta ao Cruzeiro? Fazer mais 4 pontinhos. Para mim, 3 já dá.
desses 15 restantes. O Diogo Ramalho conta, a gente comenta e daqui a pouco vamos falar dessa ordem dos mandos de campo aí da Copa do Brasil. Até já. Agora é só o Brasileirão para o Cruzeiro. E não é de hoje que a rapaziada anda fazendo as contas. No Brasileiro acaba o jogo e aí eu já pego o meu telefone, já começo a olhar aí na internet os outros resultados, como é que tá a tabela. O time ainda luta para se livrar de vez das chances de rebaixamento. Faltam 5 provas até o final. Todo jogo para nós é um vestibular, né? Todo jogo que entramos em campo, nós estamos sendo observados, avaliados. A matemática tem sido disciplina constante na vida do Cruzeiro. No ano passado, o time também correu o risco de rebaixamento. Agora, corre atrás dos pontinhos finais para não tomar bomba. No futebol, as coisas não são muito exatas, né? 1 mais 1 normalmente no futebol não são 2. Todo grande clube passa por essa oscilação. O clube também tem que saber lidar com esse momento e fazer de tudo aí para que passe o mais rápido possível, que retome aí o caminho de briga por títulos, por vitórias e assim por diante. Pensar com tranquilidade a temporada que vem ainda não é o momento para isso, mesmo que já vá batendo aquele arzinho de final de ano. Foi um ano bem desgastante, né? Mas as férias vão ser bem-vindas aí, mas tem esses jogos ainda. Exatamente, Bruno. Antes o Cruzeiro tem que fazer o básico. E você acha que o Cruzeiro vai passar de ano nesses testes finais aí? Com certeza, nós vamos fazer o nosso melhor. São 5 jogos aí que temos de tudo para nos dedicar aí e buscar essas vitórias aí. O Bruno Rodrigues, cabeça erguida, velho. Solta a voz. Tem que falar pra fora. Mas esse não era o Rafael? Tem jeito, hein? Não era o Rafael? Antes do Rafael, que vocês estavam na resenha paralela aqui, falando da noitada de vocês ontem. Uma mentira dessa. Tô brincando, viu, gente? Não tem noitada, não. Dimar Oliveira, com você, Dimar Oliveira. Ó, mais 4 pontos, mais 3 pontos. O fato é que o Cruzeiro não cai. Tá tranquilo. Agora, ontem vocês começaram, mas não terminaram. Vocês podem começar numa análise do que falta e ainda dando uma sequência naquela de ontem sobre a questão do trabalho do Mano. Fiquem à vontade. O que falta está na mão do Mano Menezes e ele foi muito claro, esses jogos que restam, são 5 jogos que restam para finalizar o Brasileiro. Ele tem essa partida contra o Fluminense e, claro, os 3 pontos vão dar essa tranquilidade de tirar de vez esse assombro que virou a Série B em termos de Cruzeiro em todo o campeonato. Você já pensou o que você passar um campeonato brasileiro inteiro tendo a sombra do rebaixamento? E foi isso que aconteceu com o Cruzeiro o tempo todo. Eu tenho uma interrogação de como que o time vai se comportar nessa partida, muito mais em relação ao que aconteceu na Copa do Brasil, ao objetivo que não foi alcançado, à possibilidade de um título que foi embora nesse jogo do Grêmio, do que efetivamente ele iria fazer em termos de brasileiro. A recuperação mesmo que ele vai ter desses jogadores em termos emocionais, em termos técnicos para essa partida contra o Fluminense. O Fluminense também já não almeja muita coisa, talvez ali buscar ainda uma vaga para uma pré-Libertadores, mas já é um time também dentro de uma outra história, já se fala em outro treinador para o ano que vem, já é uma equipe que está meio que entregando a situação. Dentro do G alguma coisa aí, como o Galo está na final da Copa do Brasil, né, e para mim é até favorito e fatalmente vai terminar na zona de Libertadores também no Brasileiro, pode virar G49, então o Fluminense tem chance ainda. Então, assim, mas efetivamente já é uma equipe que já meio que entregou. Já está se falando até, Everton, se você pegar a entrevista do presidente do Fluminense de ontem ou anteontem que ele falou, dos planos para a próxima temporada, quer dizer, você meio que ainda tem um time na busca, na disputa do Brasileiro, que já está pensando em outra temporada. Então é a hora do Cruzeiro resolver a situação desses 3 pontos aí e tirar de vez esse assombro de rebaixamento e largar isso para trás. E o Mano disse que esses 5 jogos que vão restar aí é para ele observar mesmo os jogadores e pensar no que ele vai fazer para a próxima temporada, já que ele começa a próxima temporada como técnico do Cruzeiro. Isso que tem que fazer. Mano, já era para ter visto, né, mano? Não, já deu mas pra ver eu como é que tá. Everton, que já sabe onde é que vai ter que contratar, onde é que vai ter que buscar.
arriscar. Não tem que observar, tem que sair do rebaixamento, gente. Não, pois é, mas é isso que eu estou falando. Já sabe onde todo mundo já sabe onde o Cruzeiro está precisando. Depois que ele concentrar agora, a situação e tirar, ele vai para frente. Não, já saiu, também acho. Agora, você acredita que o Cruzeiro ainda possa abocanhar uma vaga na Libertadores? Não, ele está falando do Fluminense. Eu estou perguntando, gente. Não, de jeito nenhum. Estou perguntando sobre o Cruzeiro. Lá na Argentina. Você acha que não tem jeito? Não, acho que lá não. na Argentina teve notícia que as vagas do México, caso ele não queira, vão ser divididas entre Brasil e Argentina. Aí pode ter mais. 12 brasileiros, 12 argentinos. Aí pega um Atlético, ganha a Copa do Brasil, G7. Aí vem mais uma vaga, G8. Aí metade do campeonato. A Chapecoense tá na também pode também. Então, tem que esperar. Já que você deu a oportunidade, primeiro, boa tarde para todo mundo, da gente voltar um pouquinho na Copa do Brasil, mas também relacionando um pouco com o Campeonato Brasileiro. Um dos pontos que me chamou atenção na entrevista do Mano Menezes, e aí, gente, não é entrar só na entrevista do cara como se fosse a coisa mais importante, é porque às vezes ele solta alguma informação que se entrelaça ali com a realidade do time mesmo, com as escolhas dele. Então não é a entrevista em si, é mais o trabalho mesmo a partir de algo que ele disse na entrevista. Quando ele mencionou que no jogo contra o Atlético Paranaense, as escolhas dele, por exemplo, pelo William e outros jogadores, não foi porque ele estava poupando, mas foi porque ele já vislumbrava colocar esses jogadores contra o Grêmio, ele já tinha esse planejamento, eu tenho um questionamento para fazer. Pois não. Por que ele não colocou o Rafael Sobis nesse jogo, então, se não era poupando? Porque ele não começou o jogo também contra o Grêmio. Ele não jogou nenhum dos dois. Por que ele não colocou o Rafael Sobis no lugar do Bruno Ramires, então? Eu sei que não é a mesma posição, o mesmo estilo, mas contra o Atlético Paranaense, ele jogou com 3 volantes. O esquema dele normalmente é o 4-2-3-1. Ele poderia fatalmente ter jogado só com 2, ter tirado o Bruno Ramires e colocado o Rafael Sobis. Né? Não tem lógica nenhuma para não ter colocado o Rafael Sobis. É mais um motivo para não colocar o Bruno Ramires. Até o Panzi, que na sexta passada defendeu a escalação do Bruno Ramires, nesse raciocínio, imagino que você concorde comigo, porque se ele não estava poupando, né, e o Sobis também não jogou na quarta-feira, por que não jogar contra o Atlético Paranaense? Quando eu falei Bruno Ramires, não jogou nenhum dos dois. Foi como um sinal de poupar o time para inteiro reserva. Foi isso que eu... Então, sabe o que acontece? Aí você começa a ver um deslize em termos de critério, de argumento, a escolha fica ainda mais errada. Escolher o Bruno Ramires já é errado. Mas se ele não estava poupando o time, se ele já tinha planejamento, o time de quarta, o William ia ser titular, o Rafael Sobis não jogou nenhum dos dois, pra quê? Né? Sabe o que eu acho? Que é o seguinte, não existe benevolência com o trabalho do Mano e uma má vontade desgraçada com o trabalho do Marcelo, não. É que o Atlético tem um elenco melhor, mais qualificado, e por isso se cobra tanto do Marcelo. No final das contas, quando chegarmos ao final da temporada, acabou o Brasileiro, o Cruzeiro já está fora da Copa do Brasil, os questionamentos, na minha modesta opinião, gostaria de ouvi-los, eles devem ser todos direcionados à diretoria. Sim. Foi a diretoria que entregou isso que o Mano tem. Né? Ninguém duvida da capacidade do Mano. Agora, foi que entregaram isso para ele. Aí deram lá o Ábila, deram lá o Sobis, mas é que o Sobis rendeu menos do que se esperava, chegou num ponto que ele estava funcionando bem, daqui a pouco teve uma queda. O Ábila, vocês desculpem, mesmo que ele perca 200 gols, eu sou fã, eu gosto desse tipo de atacante. Agora, foi isso que entregaram para ele, né? Então, no final da temporada, tem que questionar o trabalho da diretoria, principalmente, o do Mano. Depois que o Mano... depois enxergar erros do Mano também. Não, você pode enxergar erros do Mano, mas eu acho que eles não podem ser colocados acima dos erros gravíssimos feitos pela diretoria, apresentados pela diretoria nesse ano. Erraram demais. E eu ainda acho que quem salvou tudo isso foi o próprio Mano. A questão é essa. Boa tarde, salvar eu acho relativo. Boa tarde. Eu acho que, primeiro, essa questão de salvar, o trabalho da diretoria no primeiro semestre foi péssimo. As contratações da segunda janela foram boas. Aí soma-se as boas contratações feitas na segunda janela com o bom trabalho que o Mano... a competência do Mano, porque eu também acho que não faz um trabalho brilhante, não. Você acha trabalho bom?
Não, bom foi o ano passado. Sequer é bom, na minha opinião. Sabe o que acontece? Ele não fez nada não é tão bom o trabalho. Gente, não fez nada demais. Se tal Paulo Bento aí, estávamos aqui agora, de repente, isso é chorando. Outra coisa, isso não quer dizer que o trabalho dele é bom. Mas claro que o argumento que o trabalho dele é bom não é se tá aqui com outro, seria pior. O cara vem um ano, tira o Cruzeiro do rebaixamento. Vai embora. Você aí ele volta, tira o Cruzeiro do rebaixamento. Eu posso completar o Cruzeiro ainda está perto do rebaixamento. Você fala do Paulo Bento como se o Paulo Bento tivesse tido Rafael Sobis, Ábila, todo mundo à disposição, né? Ele não tinha ninguém. E teve 70 Mas o Sobis não está jogando, Eduardo. Não está jogando porque o senhor Mano coloca ele para fazer uma função que ele não faz e acaba com o futebol dele. E por que outros jogadores que estão jogando bem com o Mano não jogaram com o Paulo Bento? Porque o Paulo Bento optava por jogadores que não deveriam ser nem relacionados, gente. O Paulo Bento não tinha o Robinho à disposição, porque ele estava machucado. O Paulo Bento não tinha Rafael Sobis, não tinha Ramon Ábila, não tinha Rafinha. O Paulo Bento tinha um elenco 1 milhão de vezes inferior a esse que o Mano ele fazia, ele escalava errado. Eu não estou defendendo o Paulo Bento, longe disso. E teve só 70 dias para trabalhar vindo de outro planeta. Mas eu estou questionando, sim, o trabalho do Mano Menezes. Se fosse muito bom, o trabalho muito bom do Mano Menezes foi quando ele chegou ano passado e quase levou o Cruzeiro a Libertadores. Eu concordo plenamente. Com o G4. E com um time muito pior. Esse ano, com o G27, ninguém cogita o Cruzeiro em Libertadores. Faltando 5 rodadas, o Cruzeiro ainda briga contra o rebaixamento, apesar que eu acho que já está salvo. O Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil, da forma com a qual foi eliminado. O Cruzeiro poderia ter sido eliminado com o Grêmio, ok, mas jogou pessimamente mal no Mineirão e talvez por isso a gente esteja colocando um Grêmio num patamar acima do que ele é, pelo que o Cruzeiro apresentou aqui, jogou muito mal e aí colocou o Grêmio lá em cima. E foi a Porto Alegre, e ontem eu falei, eu não vou repetir aqui, mas o Mano, na entrada e na saída, borrou o time do Cruzeiro. Não discorde você. Porque, calma, ele escala... Mérito zero pro Grêmio? Calma. Calma, ele escala muito mal o time e muda pior ainda. Mérito zero, coisa nenhuma. O Grêmio jogou bem, mas eu acho que o Cruzeiro foi tão mal, principalmente em Belo Horizonte, que colocou o Grêmio como o melhor time do Brasil. E não é. É muito bom. Mas quem colocou? Tem muita gente falando que o Grêmio agora é isso, é aquilo. Não é. O Grêmio também tem as suas dificuldades, como teve lá quando o Cruzeiro foi um pouquinho melhor lá na Arena do Grêmio. Um pouquinho melhor, o Grêmio teve gol mal anulado. É isso que eu queria falar. Porque eu estou dizendo, o Cruzeiro meteu uma bola na trave, um chute do meio de campo. Uma falta do Arrascaeta. E depois eu não vi mais. O Grêmio também teve bola na trave. O Grêmio também teve bola na trave. Gente, teve um lance que eu achei que foi pênalti. Depois teve gol mal anulado. O primeiro tempo do Cruzeiro, que foi isso que você falou, um pouquinho melhor. O segundo tempo nem isso. Agora, uma coisa eu concordo com a Eva. No geral, 2016, vocês vão me desculpar, mas aí a metralhadora tem que ser apontada para a diretoria. Gente, claro. 15, 16. O trabalho foi bizarro. Cara, como é que você flerta 2 anos consecutivamente com a Série B? Não vai pra final depois do de 2 títulos brasileiros, gente. 2 títulos brasileiros. Aí nos 2 próximos anos você flerta com rebaixamento. Sinceramente, eu não acho que, por exemplo, se o Marcelo conquistar a Copa do Brasil, ele é o único que deve levantar, então, o cara e dizer, eu sou foda, mas eu não acho também que o Mano, se salvar o Cruzeiro do rebaixamento, aliás, pela campanha ruim do Cruzeiro, seja o único culpado. De jeito nenhum. Aí você critica a diretoria do Cruzeiro, que não deu, talvez, se o Mano tivesse um time melhor, ele poderia brigar sim por uma vaga Libertadores. Poderia sim. E quando o Bento esteve aqui, é que o Bento não conhecia. O Bento não tinha cabedal para chegar numa reunião e falar aquilo. Do jeito que está aqui não dá, rapaziada. E o Bento errou demais escalando o time que o Cruzeiro tem com qualidade duvidosa. Mas a diretoria começou lá atrás. Não, que eu tô dizendo. A diretoria começou lá atrás. Não é tão bom. Eu também acho que não é, Eduardo. E outra mas coisa, não dá pra apagar. O que mostra que o trabalho do Mano não é bom é a tabela, o desempenho. Não, é o desempenho. Ele foi a tabela eliminado, também, ele foi eliminado. Tabela também. Sim. Não, mas o que eu digo assim, principalmente o desempenho. Ele foi eliminado por um time pior do que o dele, em termos de peças, de jogadores, e por um técnico fraco. Mais equilibrado. E por um técnico fraco. Eu concordo. Tem uma coisa aqui, se bem que pegou ali o resquício de um técnico muito bom, né, que é o Roger, aí isso aí relativiza um pouco a falta de qualidade do comandante. Tem um detalhe, às vezes a gente perde de vista. Todo mundo considera, é um consenso, torcida, imprensa,
que o time do Cruzeiro ficou boa parte do ano muito fraco, no planejamento ruim da diretoria, e depois melhorou com essas contratações que chegaram depois. O Mano, no segundo jogo contra o Grêmio, optou por deixar as contratações que chegaram depois de fora. Ele escalou o time do primeiro semestre porque ele quis. Eu também acho que ele não deveria... Ele deixou o Rafael Sobis e o Ábila fora. Eu também não acho que ele deveria ter escalado como escalou e nem mexido como mexeu durante o jogo. Não, mas você percebe esse ponto de vista? Mas assim, qual é o fato novo, então? O Cruzeiro que entrou em campo contra... Eu estou dizendo que, às vezes, a própria imprensa não percebe algumas coisas e cai numa espécie de contradição. Não estou dizendo que é você, de forma alguma. Não, isso mas também não tem problema. Todo mundo fala que o time era um lixo, né? Antes da chegada desses jogadores. O Cruzeiro que entrou no segundo jogo contra o Grêmio foi o time do primeiro semestre. Olha, eu não gosto de fazer porque ele quis. Porque ele quis. Não é porque os caras estavam machucados nem nada. Né? O Rafael Sobis e o Ábila foram preteridos por William e Alisson, que já estavam aí, cara. Né? Então foi uma realidade. Mas aí tem uma outra questão que deve ser discutida. Preterir o Ábila, para mim, é um problema. O Rafael Sobis, pelo que vinha jogando e pelo que vocês criticavam aqui, eu acho que não foi tão ruim assim. Mas também acho que não. Eu não estou dizendo como os dois casos como um erro crasso. Eu estou dizendo como uma curiosidade. Sabe qual que eu acho uma peculiaridade do futebol. Todo mundo, o time era um lixo. Agora tá bom pra caramba, bom pra caramba. Aí chegou na hora H, optou pelo time anterior. Qual que eu acho é só uma curiosidade mesmo. Sabe qual que eu acho o principal erro? O Cruzeiro tinha que fazer 2-0 no Grêmio. Aí eu vou comparar, eu não gosto de ficar comparando, mas hoje tem que comparar. O Atlético do Liverpool, ele tinha que fazer 4 gols em Flamengo e Corinthians. O que ele fez? Ele pegou um meia e botou de volante, colocou um volante e se dane pra cima. Se eu tomar outro gol, o que vai mudar? Se eu tomar outro e não fazer 4. O Mano Menezes, ele deixou Cabral, ele deixou Henrique, ele deixou Romero. Igual eu falei ontem, morreu vendendo saúde. Não, mas o 0-0, o Cruzeiro vendeu muito. Vendeu caro coisa nenhuma. O Cruzeiro não buscou hora nenhuma fazer 2-3-0. A hora que deu 15 minutos do segundo tempo, tá 0-0, você tira um volante, você tira um zagueiro, tira um lateral e vai pra cima. Se tomar um gol, azar. Deixa eu só falar um negócio. No primeiro jogo, que não precisava desse desespero, ele fez isso. Deixa eu ver, Mas a gente está numa análise final de uma eliminação de Copa do Brasil e tudo. Só que eu acho que a gente chega... É tipo aquela história quando você vai votar no melhor do ano, e aí é no final do ano, e aí você esquece o que aconteceu no primeiro semestre. Eu acho que o que não pode ser esquecido no Cruzeiro, para não cometer os erros mais uma vez numa terceira temporada, é o que a diretoria determinou no início do ano. O que a diretoria determinou no início do ano? Um técnico inexperiente, apostou na inexperiência, de um técnico que não ia pedir para eles os reforços que eles queriam, porque ele não tinha esse cabedal para fazer isso. Porque se fosse o Mano começando a temporada, o Mano ia aceitar os reforços que eles trouxeram? É uma diretoria que apostou em currículo muito mais do que em o que a gente tinha efetivamente de futebol. É uma diretoria que errou nas contratações, que foi acertando o time no decorrer da competição, quando você já não tinha mais jeito. Foi uma diretoria que atravessou os mares para buscar o treinador que sabia que não conhecia nada de futebol brasileiro, e isso não pode ser esquecido. Esse tipo de situação não pode ser esquecida, porque a Copa do Brasil reflete isso. Quando o Cadu coloca aqui, ele optou pela ruindade que tinha do primeiro semestre, era um jogador que estava aí. E está aí por quê? Porque a diretoria errou do início ao fim. Vocês dois estão certíssimos. Eu só acho que está misturando, porque a pergunta foi o trabalho do Mano. O trabalho dele não é bom. Mas que a diretoria é a principal culpada. Por tudo que o Cruzeiro vive nos últimos mas o Everton acha o trabalho bom. Você acha o trabalho dele bom? É claro que eu acho, pô. O cara pegou um time que eu dizia que o ano inteiro. Então não venha dizer que eu dizia algo diferente. Ele pegou um time confiável. Ele pegou um elenco que era confiável. Eu vim falando isso o ano inteiro aqui. Aliás, na rua o povo cobra. Você está num lugar... Como é que você fala que o elenco é confiável? Não passa disso. Confiável. Aí eu esperava e cheguei a brigar, não sei se foi um de vocês aí, que eu dizia, o Sobis é o jogador mais importante desse momento e tal. Mas e naquele momento ele chegou e a coisa mudou e depois não jogou mais. A culpa é do Mano? A culpa é do Mano? Sim. Aí você olha para as laterais do Cruzeiro. Você acha que podia ser melhor? O que eu venho questionando, você Eduardo... Você acha que podia ser melhor? Do que está sendo feito, Eduardo, sinceramente... Não. Tá doido aqui. Eu acho que poderia. Não. Vai gostar. Não. Eu acho que poderia. Os jogos veio mostrando um time que não tem laterais, quebrou a cabeça de um lado, quebrou a cabeça do outro. E outra coisa, a gente olha, né, você olha lá o Cabral e o Romero, porque o Henrique, eu acho que o Henrique é um jogador de fundamental importante. E aí tem gente que acha que tá bom.
Não, o Cruzeiro não precisa trazer, porque já tem o Romero e o Cabral. São bons reservas. Não, o Romero é bom titular. São bons reservas. Sabe? É porque a gente também tem problemas com contusões. Elber, Alisson, dá problema, tá fora. O William Bigode tá com a cabeça lá no São Paulo, já tá mais que escancarado, que vai embora. Sabe? E então, ele escalou em detrimento do árbitro. Eu acho que dá para separar as coisas sim. Você olhar, não, tem gente que acha que o trabalho é ruim. É que nem no Marcelo, pô. Não é que nem no Marcelo. Eu tô falando palavrão, desculpa. Então é que nem no Marcelo. Tem gente que gosta do trabalho, tem gente que acha mediano, tem gente que acha muito ruim, tem gente que acha excepcional. Sim. Ué, cadê o Twitter aqui, por favor? Vamos acalmar. Vamos acalmar. Põe o Twitter na tela aí. Esse aqui é o... Então você só lê mensagem do Lucas Rocha. Ele tem alguma coisa com alguém em cima, hein? O verdadeiro trabalho do Mano vamos ver no próximo ano. Pois aí sim vai ser o time que ele vai montar. Aí me responderam aqui, ó, a mensagem dele aparece porque ele manda mensagens boas. Olha, interessante. Olha aqui. E o que ele fala eu vou chamar um rápido intervalo na volta. Blocão só do Galo. Até já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour, faz na sua, faz Carrefour. E CNR, da Reforma à Construção, Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Estia eu aqui outra vez e eu vim chamar vocês para ir no lançamento das Fazendinhas São Francisco. Um trocadinho de sinal, mais prestação a partir de R$291. O povo vai beber e viva. O Ministério da Educação informa. O Enem 2016 será realizado nos dias 5 e 6 de novembro, próximo sábado e domingo, e as provas serão aplicadas em todo o país para 8,6 milhões de inscritos. Diante da permanência das ocupações em alguns locais de prova e para garantir a segurança dos candidatos, o Ministério da Educação terá que adiar as provas nesses locais. Confira em mec.gov.br os locais de prova que estão ocupados. Os inscritos no Enem afetados pelas ocupações não serão prejudicados. O MEC realizará nova prova para esses estudantes nos dias 3 e 4 de dezembro deste ano. Os locais de realização das novas provas serão divulgados oportunamente. Apesar dos transtornos gerados pelas ocupações, o MEC garante que todos os inscritos no Enem terão preservados seus direitos de inscrição no SISU, no ProUni e no FIES. Uma boa prova a todos. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Segundo Rock and Road Motorbikers, dias 4, 5 e 6 de novembro. A festa mais esperada do ano, você não pode perder. Motos, gente bonita e muito, muito rock and roll. Segundo Rock and Road Motorbikers, em Monsenhor Paulo, sul de Minas. Let's ride, baby! Aproveite o sol. Venha e traga sua família para a melhor área de lazer da Grande BH. O melhor parque aquático com toda a infraestrutura. Viaje pagando menores diárias. Guarabari, R$35. Porto Seguro, R$50. Búzios, R$60. Inacreditável. Hotel Fazenda, R$50. Associe-se já. 3071-5757. E o sorteio, hein? Pô, já estão falando aí que a menina lá da Globo disse isso ontem. Aqui, bom, mas a Ordem dos Tratores não altera o viaduto, já deram a informação antes. Hoje pela manhã, 7 horas, me mandaram um link, eu falei, mamãe querida, como assim? O sorteio é 9? A menina falou 5h55 da manhã de ontem, que é pior ainda. Então, quer dizer, a Ordem dos Tratores não altera o viaduto. 5h55 da manhã de ontem, ela tá virada. Não, né? não, ela de hoje. 5h50 é que todo mundo estava achando que ela... Eu não sei se ela falou isso hoje ou ontem. Estão dizendo que ela disse isso ontem, o que é pior ainda. Mas hoje, às 7 da manhã, eu recebi... Tem um programa da Globo lá. É no Hora 1 de hoje que ela falou isso? Mas, nossa, então hoje já tinha o resultado. Foi no de ontem. O sorteio foi às 9 Se foi no de ontem hoje. ou no de hoje, não interessa. Interessa que já deram os mandos, a ordem dos mandos. Primeiro jogo do Atlético em casa, dia 23. Segundo jogo, lá em Porto Alegre, dia 30. Mas não é sorteio? Daqui a pouco a Mega Sena que sorteia a quarta, eles vão dar o resultado na terça. Sabe como é que tinha que ser para não dar bafafá? Dirigente Romildo Bolzan, que estava lá, presidente do Grêmio, e Lázaro, o Cunha, o advogado do Atlético.
Par ou ímpar, quem ganhar escolhe. Não tem. Aí o cara perde o prêmio. Não, melhor de 3, cara, melhor de 3. Senhor Lázaro, par. Romildo, ímpar. Vamos dizer, pum. Romildo ganhou. Escolhe onde você quer mandar o jogo final. Eu acho que pedra, papel e tesoura ia ser mais legal. Não tem. Agora, ô Everton, você fala aqui várias vezes, você já repetiu, eu concordo com você. Você está concordando comigo? O que está rolando com você? Aqui. Tem corrupção na política, tem corrupção em um monte de lugar, não vai ter no futebol. Então, Atlético, joga bola, tenta fazer. Porque o Atlético foi campeão da Libertadores, tendo que reverter resultados, porque jogava muito mal a primeira fora de casa. Foi campeão da Copa do Brasil, tendo que reverter resultados, porque jogava muito mal a primeira fora de casa. Quando decidiu contra o Cruzeiro, jogou muito bem a primeira e foi tranquilo para a decisão. Tem que fazer o mesmo, não tem que ficar discutindo. Recebe o Grêmio aqui dia 23... Faz igual o Grêmio fez com o Cruzeiro, por exemplo, mete 2-0, faz 3-0, sei lá, 3-1, porque agora o gol fora de casa não tem mais nada a ver, e vai decidir tranquilo lá, tem que jogar bola dentro de campo, esquece isso. Eu também acho, eu gosto desse negócio de teoria da conspiração, adoro uma. Mas tem que jogar bola. É verdade, você me deixou curioso. Deixa eu dizer uma coisa. Tem um Fábio Santos aí? Temos o Fábio Santos? Que o Fábio Santos ontem, na coletiva, ele mesmo estava pensando em algumas situações do Atlético, do trabalho, do Marcelo. E o que acontece é o seguinte, eu acho que agora, não é tirando o corpo fora, não, mas agora o que menos interessa é jogar bem, né? O resultado, mas aí falamos ontem aqui, para construir uma vitória e um empate no caso, teria, no mínimo, que jogar bem. Mas se jogar mal e vencer, está excepcional. E uma outra coisa que eu venho dizendo, o Grêmio esteve aqui em 2015, ganhou no Mineirão, esse ano foi no Horto, né? Ganhou no Horto, aí o Atlético foi lá, tomou um sufoco do cacete e aí acabou empatando no finalzinho. Mas os jogos valiam 3 pontos. E outra coisa. Agora são 2 jogos que valem um título da Copa do Brasil. Põe o Fábio Santos aí para vocês comentarem. Põe o Fábio Santos aí. Agora não tem muita coisa para arrumar, não dá muito tempo para isso. Até porque a gente já vem buscando esse equilíbrio desde o começo do campeonato e não encontrou até agora. A gente sabe que é complicado. Acho que é até covardia falar do sistema defensivo numa equipe tão ofensiva como a nossa, né? Óbvio que sempre 2 ou 3 que vai ter que pagar essa conta, mas a gente sabe que é complicado se jogar tantos jogadores talentosos do meio para frente. É difícil a recomposição, a gente realmente não consegue. Às vezes, durante o jogo, fica muito espaçado, né? E esse tem sido a grande dificuldade. E a gente vai tentar conversar, tentar acertar o máximo possível, né, de combater esse contra-ataque, de repente adiantar um pouco mais as linhas para ficar próximo ao pessoal da frente. Não é bom para ninguém ficar sofrendo gol atrás de gol, mas a gente tem uma equipe ofensiva, é o DNA dessa equipe, né? Eu pergunto a você de casa, o que de diferente que o Fábio Santos disse na coletiva que é dito aqui no programa? Ele falou o que, pelo amor de Deus, o que? Exatamente o que a gente está falando. Exatamente. E não, claro. Não falou ontem, depois da eliminação, da conclusão de uma chegada final de falou do trabalho. A gente falou o tempo inteiro que é isso aí. Ele falou, nós não achamos equilíbrio até agora. Eu falo, só como? Faltando um jogo de uma decisão. Não tem jeito. E aí ainda disse, é difícil fazer a recomposição, porque o time é espaçado e tal. É o que a gente diz, gente, não há mentira. Eu acho que a grande sacanagem que se faz com o Marcelo, por exemplo, é quando você diz mentiras sobre ele, sobre o trabalho dele. Claro. Isso não vem sendo feito aqui, ainda bem, pois não. Só sobre a questão aí de alguns jogos recentes contra o Grêmio, além do fato de ser outro formato, pontos corridos, para mim o principal argumento para tirar, entre aspas, né, o valor desse resultado do Independência é que o Atlético estava com um time inexistente, né, um time completamente desfigurado. O primeiro jogo. Esse jogo aqui, a estreia do Marcelo Oliveira em casa. O primeiro jogo dele foi fora, o segundo jogo no Independência. Eu fui nesse jogo para ver. Eu não estava comentando, mas eu estava no estádio e todo mundo é preocupado. Eu lembro eu disparando essa frase para todo mundo. Gente, não é o Atlético de verdade que está dentro de campo. E o time está completamente desfigurado. Esse jogo, para mim, não entra na conta de nada. Não dá para perder isso de vista. O Grêmio fez um bom jogo, mas não jogou contra o time minimamente perto do time do Atlético. Patrick, Carlos, 12, 13 desfalques. Esse jogo aí, para mim, pode apagar da conta. 12 desfalques. 12 desfalques. O jogo lá do segundo turno, aí realmente pode falar que o Atlético não jogou bem, o Grêmio pressionou pra caramba, o Wilson pegou muito e o Robinho salvou no final. Mas esse aí o Prato até perdeu um gol no final também, né?
O Prato perdeu um gol feito no final e ainda poderia ter vencido o jogo. Mas e sobre o que ele falou, a falta de compactação é um dos problemas, né? Ele falou que o time é espaçado para marcar e realmente é verdade. E é raro, né? Um jogador entrar nesse tipo de análise e assumir esse tipo de problema. Eu acho louvável o Fábio Santos reconhecer, né, que alguns ajustes precisam ser feitos e falar de futebol na entrevista, né? Não ficar... nesse melindre de... Foi transparente, falou exatamente, é por isso que nós buscamos essa entrevista do Fábio Santos, exatamente para mostrar que não há má vontade. O Fábio Santos apenas externou ontem na coletiva o que está sendo dito por muitos e combatido por outros como se fosse uma mentira, e não é. Agora é o seguinte, é aquele time que venceu por 3-0, o ídolo. Vitor, Marcos Rocha, Ed Carlos, Thiago e Carlos César. Depois o Patrick. Thiago e Carlos César. Rafael Carioca, Donizete, Júnior Urso, depois Capixaba. Yuri, depois Pablo, Cleiton e Carlos. Yuri, Pablo, foi esse time. Que jogou. Era muito fraco. O Atlético não jogou nada. Quer saber o Grêmio? Vamos lá rapidamente. Tinha mais de 10 carros. E o Grêmio estava com Juliano. Marcelo Groy, Edilson, Pedro Jeromel, Fred, depois Bressan e Marcelo Oliveira, depois Marcelo Hermes. Wallace, Maicon, Juliano e Douglas, Luan e Henrique Almeida, depois Everton. O técnico ainda era o cara que deixou esse time montado aí, que o Atlético vai jogar. O que eu acho covardia é falar que o Marcelo tem ganhado tudo que ele ganhou por sorte. Isso é covardia. É uma mentira, inclusive. Que até não sei se você falou sobre a entrevista do Neto ontem aqui, e eu estava ouvindo a entrevista do Neto, ele citou a importância do trabalho de um gestor de grupo como treinador. Ontem eu ouvi a entrevista coletiva do Renato Gaúcho. Ele falou da importância da gestão de grupo por parte de um treinador. E eu tenho o Marcelo como um dos melhores gestores de grupo do futebol brasileiro. O Tite é um cara que é bom gestor e muito bom taticamente. Se o Marcelo tem problemas para armar a equipe taticamente, para dar conjunto, como gestor, ele está entre os melhores do país. Não deve ser fácil você convencer um Lucas Prata a ser reserva do Fred no Campeonato Brasileiro. Não, e sendo convocado para a seleção argentina. Não deve ser fácil você convencer o Rafael Carioca e falar, meu filho, você vai ser reserva a partir de agora. Não deve ser fácil, deve ter sido fácil, chegar no Cruzeiro bicampeão e falar com Júlio Batista, Dagoberto, um monte de gente boa e consagrada, você vai ficar no banco para fulano e para cicrano. Não é fácil, ele é um baita gestor, ele tem os méritos dele. Agora, o Fábio Santos, que você falou, não tem como, gente, é só assistir jogo do Atlético, assista o jogo do Atlético, esqueça que você torce para o Atlético, atleticano, vai assistir. Tá espaçado, falta conjunto, falta marcação. A distância do último atacante, Lucas Prato, para o zagueiro é de 50 a 60 metros num ataque do time adversário. E isso que é time espaçado e por isso toma tantos gols. E ele foi didático ali na explicação. Ele falou, é um problema, porque a gente não consegue fazer recomposição, porque o time é espaçado. E o que é de diferente? Eu insisto. Estava sendo dito aqui. Os movimentos são pouco sincronizados. Isso é aliado à falta de compactação. Além disso que o Panzi falou, já se fala há algum tempo, né, em jogar em 30 metros, a distância do último atacante para o defensor, mas além disso, isso é importante sim, mas além disso, o time não é bem treinado, o time não é sincronizado nos movimentos de forma geral. Isso vale, a compactação é pequena também, é complicado de explicar sem assim, o desenho de um time, sem imagens. Mas a compactação é pequena também para os lados, né? Não é só do defensor para o atacante. Mas quando a bola está numa ponta, não há a aproximação do pessoal que joga pelo outro lado. Né? Porque no futebol moderno, o ponta esquerda não fica ali na ponta esquerda quando a bola está na ponta direita. Assim, estou aqui esperando, daqui a pouco, quando acontecer alguma coisa... O tempo é exíguo, eu preciso interrompê-lo, lamentável, não depende de mim, vocês xingam, mas eu não tenho. Rapidamente, palpite de Mara. Aliás, né? Vamos vencer os dois, né? Você eu andei acertando tudo. Você acertou aí, né? o Cruzeiro no meio de semana. E 2 seguidos no final de semana. Acho que os dois vão vencer dessa vez. Você? 2-1 Atlético Curitiba e 2-0 Cruzeiro Fluminense. E acabou o programa, bom final de semana. Segunda a gente volta. Tchau, pessoal.